Fala galera, tudo bem? Voltamos aqui para nossa última aula do Clube do Livro. Chegamos ao final do nosso processo literário, né? Eu primeiro queria agradecer quem ficou até aqui comigo, espero que todos tenham ficado, mas eu quero agradecer, tá, a oportunidade de estar aqui com vocês, né? A oportunidade de estar passando um tiquinho do que eu conheço para vocês, tá? Isso realmente é demais. E vamos lá, vamos continuar falando de Guimarães Rosa, vamos continuar falando da menina de lá, vamos continuar falando de coesão e coerência, né? Bom, nas semanas anteriores eu fiz uma passada muito rápida, né? Quem é Guimarães Rosa, falamos de coesão, de coerência, falei da importância de vocês lerem, né, uma leitura, terem a experiência dessa leitura, né? O quanto ela impacta na nossa vida, né, para frente, academicamente falando e não academicamente também. Então, só para a gente não perder, né, nenhuma informação, Guimarães Rosa, médico, mineiro, tá lá na BL, vamos pesquisar lá o site da BL, né? Ele é um dos mais importantes escritores, né, do modernismo brasileiro, né? O que é coesão, né? Coesão é saber usar os conectivos, estrutura, vamos pensar em estrutura. Então, é saber usar os conectivos, aquela ligação harmônica entre as partes. Então, eu estou falando de uma ferramenta que garante coerência ao texto. Coerência, sentido. Coesão, estrutura, tá? Então, tá. Se eu tenho essa ideia já na minha cabeça das outras semanas, né? Se eu sei quem está falando comigo é um mineiro, contando a história do sertão mineiro, então agora eu te digo, saber quem é o autor faz toda a diferença para a gente entender essa narrativa, para a gente entender essa história, né? A Menina de Lá não é um conto fácil, não é, mas é um conto que, se eu conheço a linguagem de Guimarães, ela se torna fácil, ela se torna, não digo nem fluida, fluida o texto justtamente por uma questão coerente. Eu tenho palavras ali no texto que elas não existem, que elas são inventadas, mas a partir do momento em que eu trago essa noção, esse sentido, né, do que o texto está me apresentando e eu entendo, então eu consigo achar coerência, eu consigo achar sentido, eu consigo identificar o que o autor está falando para mim. Urubuir. Urubuir não existe, mas eu sequer precisaria da explicação abaixo do texto. Quando eu entendo que Guimarães, que viveu em Minas, cresceu ali próximo ao sertão mineiro, ele conhece a verdade crua do que é o sertão mineiro, então eu entendo, e tendo essa visão, né, essa experiência de leitor de Guimarães, então eu entendo que urubuir seria um verbo, como o significado fosse, sei lá, voar como o urubu, ou voar com os urubus, né? E por que não borboleta, né? Porque no sertão mineiro, provavelmente, o que mais se via era urubu do que borboleta, né? Falei também na semana passada sobre Bakhtin, né? Mas Bakhtin é algo que vocês vão pegar mesmo quem optar, né, na graduação, estudar letras, por exemplo, vai pegar textos de Bakhtin, né? Sobre a palavra, sobre palavras, né? Sentido, significado, tudo isso. Mas nesse texto, né, da Menina de Lá, eu quero trazer para vocês uma coisa que eu falei na semana passada, mas eu não destrinchei, né? Que eu queria que vocês percebessem, eu só soltei, né? O elemento mítico que ronda a Nininha, né? Que é esse sertão mítico, esse sertão mágico retratado por Rosa, né? Rosa, ele entende a magia que o sertão pode proporcionar ao leitor, né? E você tem o tempo inteiro jogado ali no texto, posto, jogado não, né? Posto no texto, o retrato do que é esse sertão, né? Do que é essa realidade, né? Quando você tem um trecho que, para mim, ele é muito representativo, quando ele fala de comida, né? Ele fala de um prato que a família fez ali e ele coloca que Nininha preferia comer, né? A carne, o ovo, para depois comer o resto, ele usa essa palavra resto, que seria o arroz, o angu, o feijão,
Então, e com dramática, né? Uma lerdeza que ela come aquilo, né? Como se fosse ali um sacrifício. Percebam que é o retrato do sertão em forma de comida, em forma de um prato, né? A escassez, talvez, ali naquele momento, né? De qualquer outra coisa que não fosse o habitual, o que não é habitual se torna extraordinário. E o que é extraordinário vira destaque e chama atenção. E o que chama atenção nesse prato? É justamente o que Nininha mais come, rápido, primeiro, que é o ovo ou a carne, né? Então, essa escassez de um prato que para alguns é tão básico, né? Mas para esse retrato do sertão não é básico, mostra, né, essa visão de Rosa, né? Traz pra gente essa percepção. E isso graças a o quê, galera? Graças a coerência, graças a um sentido que você encontra devido ao seu conhecimento de mundo, né? Vou fugir um pouquinho de Guimarães, vou trazer aqui algumas questões para a gente trabalhar a coerência, né? A diferença entre coesão e coerência, né, é que coesão sendo estrutura, a coerência ela é um fenômeno menos explícito. Você não encontra na palavra, você encontra no texto, você encontra no contexto, na verdade, né? E as condições para um texto ter sentido, as condições para que um texto faça sentido, elas são amplas, elas são variadas, né? Isso vai depender de alguns fatores. Vou dar um exemplo fora, né, de A Menina de Lá, fora de Guimarães. Vamos falar de romance, o gênero romance. Eu tenho romance histórico, eu tenho romance de época, eu tenho romance de costume, por exemplo, né? Vamos trabalhar com esses três. O que é romance histórico? O nome já está dizendo, né? O romance histórico é aquele romance que te apresenta eventos, fatos históricos na sua construção, na sua narrativa, né? Nós temos ali apresentados num romance histórico personagens inseridos em um local, em um tempo em que esse fato histórico, né, ele está acontecendo, seja a Revolução Russa, Revolução Inglesa, Guerra de Canudos, né? Nós temos vários romances que retratam, né, esse contexto histórico, né? Ali o importante não é os personagens em si, mas sim o evento histórico que está acontecendo. Então, se por acaso eu tenho um livro falando sobre a Guerra da Farroupilha, eu tenho ali um romance histórico. Se eu tenho um romance contando sobre a história da Guerra de Canudos, eu tenho ali um romance histórico, tá? Eu não estou falando de um romance de época. O romance de época, diferente, né, do romance histórico, ele não tem uma obrigação com os fatos verídicos. Ele não tem uma obrigação com fatos históricos, né? Mas sim com o cotidiano e o estilo de vida de uma determinada época. Então, eu até posso usar como pano de fundo a Revolução Inglesa, por exemplo, e simplesmente pegar uma personagem e colocar ali no meio e fazer abordar um tema romântico, romance de casal. Estou falando de um amor de casal, né? Então, eu posso pegar um determinado casal, inserir esse casal num determinado estilo de vida, de uma determinada época e trabalhar, né? O romance histórico e o romance de época, eles se diferenciam aí. Enquanto em um eu tenho a origem dos fatos, a veracidade dos fatos, o que está acontecendo ali, no outro eu tenho uma ligação com os personagens e com o estilo de vida daquela época, né? Mas o que o romance de costume tem a ver com isso tudo? É porque ele é diferente desses dois que eu já falei, né? Ele retrata a época, o romance de costume, ele retrata a época em que foi escrito. Um grande exemplo de um romance de costume é Jane Austen. Jane Austen escreveu um livro chamado Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito, ele não é um romance de época e ele não é um romance histórico, ele é um romance de costume. Por quê? Porque primeiro, ele não retrata nenhum evento histórico. Não existe em Orgulho e Preconceito uma revolução acontecendo ou uma guerra acontecendo. Mas você tem soldados, você tem a tropa, você tem
o cotidiano da época. Mas por que ele não é, então, um romance de época? Se retrata a história de, na verdade, dois casais, né? Nós temos ali as irmãs Elizabeth e a outra irmã que eu esqueci o nome, Jane, lembrei. Você tem Elizabeth e Jane, que retrata ali a história de amor das duas e tudo mais. Muito mais de Elizabeth, que é a protagonista, mas você tem ali esses dois romances. E você tem fatos ali que parecem históricos, né? Porque tem ali a questão das tropas que vieram de uma guerra ou estão indo para outra situação. Mas esse romance foi escrito exatamente na época em que Jane Austen vivia. Então ele é um romance de costume, porque ele retrata a época em que ele foi escrito baseado em um casal. Então tem a diferença. E o que coerência tem a ver com romance histórico, romance de época, romance de costume? É justamente esse meu conhecimento de mundo, né, que me dá sentido para ler Jane Austen, que me dá sentido para entender essa diferença de romance, romance histórico, romance de época, romance de costume, e por aí vai. E outros gêneros também, né? Um outro fator que faz muito sentido, que na verdade eu preciso desse fator para encontrar sentido no texto, é o meu conhecimento de mundo. Vamos lá, vamos usar um outro exemplo. Na faculdade de letras, existem matérias ligadas à fonética e fonologia e matérias ligadas à linguística. Mas essas duas matérias, que se completam, na verdade, né, a fonética e fonologia está dentro de linguística, me fala sobre gerativismo. Então, para eu pegar um universitário, um estudante, um acadêmico de letras e falar com ele, lançar um texto sobre gerativismo, eu não preciso fazer conexão com fonética, fonologia, com linguística, com absolutamente nada. Eu vou conversar com ele sobre gerativismo. Mas se eu for para a turma do Fundamental 2 e soltar gerativismo, será que a galera vai entender? Será que eu não vou precisar fazer conexões? Entenderam a palavra conexões? Eu não vou precisar criar sentidos. Isso é coerência. Então não é coerente que eu entre numa sala de Fundamental 2 para falar, galera, o que é gerativismo? Vamos falar sobre gerativismo. Não faz sentido eu fazer isso, não é coerente da minha parte fazer isso. Mas é coerente em uma sala de aula com universitários do terceiro período de letras, por exemplo, e eu falar, galera, vamos falar sobre o gerativismo. Vamos falar sobre linguística, vamos falar sobre Ferdinand de Saussure. É tranquilo eu fazer isso numa sala de aula do segundo período de letras. Mas não é tranquilo eu fazer isso numa sala de Fundamental 2. Dentro desse conto, vamos voltar para Guimarães agora. Dentro desse conto, né, a menina de lá, eu acabei de falar, né, para vocês que esse elemento mítico, místico, né, de Guimarães Rosa, ele é retratado no sertão, né? Ele é retratado na obra, né? E relatei para vocês aqui a questão do prato, né? Do que Nininha mais comia, né? Conseguem perceber que existe aí uma progressão textual? Eu tenho informações conhecidas e por mais que algumas informações sejam desconhecidas do leitor, elas fazem sentido, porque elas fazem parte daquele contexto. Então, assim, uma progressão textual é exatamente isso. A menina entrou na sala, puxou a cadeira, tirou a mochila, sentou. Conseguem compreender? Não faz sentido por mais que vocês consigam idealizar, mas não é uma progressão, a menina entrou em sala e saiu. Isso não faz sentido para você. Por quê? Porque ela entrou e saiu ao mesmo tempo e sabendo, o leitor sabendo que aquele momento era um retrato de uma sala de aula, faz sentido um aluno entrar e sair de sala de aula, só se acontecer alguma coisa mirabolante. Mas se não, o mais coerente é ele entrar, sentar, assistir a aula e depois ir embora. Então, quando eu tenho um texto em que o que acontece nessa sala de aula não está bem explícito, ele não é coerente.
E faz-se necessário o meu conhecimento de mundo, o meu conhecimento de leitor. O que a Viviane lê hoje em dia? O que a Viviane leu ontem que reflete no que ela fala hoje, no que reflete no que ela faz, no que ela escreve hoje? Isso é minha experiência de mundo. O que faz com que você entenda o que eu estou falando? Ou não entenda o que eu estou falando? Depende do que você lê, depende do que você viveu, depende do que você, né? Tudo isso depende. É como um filme. Tem muito filme que a gente assiste por aí que a gente sai assim, desliga a televisão ou sai do cinema e fala, cara, isso não fez sentido para mim. Não foi coerente. Mas não foi coerente naquele momento ou não foi coerente em momento algum? Porque às vezes a gente pode... Eu já peguei textos, vou dar um exemplo, eu já peguei textos em que, para mim, naquele momento, eles não eram coerentes, não faziam sentido, mas depois sim. Então, ele não fez sentido para você naquele momento ou ele realmente não faz sentido na sua visão de mundo? Conseguem compreender? Vou dar um exemplo, fugindo um pouquinho de Guimarães, indo agora para a Rússia. Dostoiévski é um autor russo que ele escreveu Crime e Castigo. A primeira vez que eu li Crime e Castigo, eu não entendi. Eu tanto não entendi que eu disse ao meu professor de faculdade uma teoria muito doida que eu transformei o assassino da história em herói. Como o assassino da história é um herói? Eu não tenho muita coerência um assassino ser um herói. Mas na minha visão, naquele momento que eu estava lendo a obra, por alguma circunstância da minha vida, por alguma experiência de vida, de mundo, de leitura de mundo, leitura de obras literárias, leitura de documentos, por algum motivo, eu enxerguei naquele assassino um herói. Meu professor virou para mim e disse, Viviane, volta 10 casas, lê de novo, para ver se você, na próxima leitura, você entende. Então, às vezes, gente, a literatura, ela traz pra gente um sentido que hoje é uma coisa. Amanhã pode ser outra completamente diferente, né? Tem gente que acha que literatura não serve para muita coisa. Para mim, ela serve. Para mim, ela serve justamente para a gente dar vazão àqueles sentimentos que a gente, às vezes, não encontra palavra. Que a gente, às vezes, não encontra coerência naquele momento, né? Então, a literatura, ela serve para isso. A literatura, ela serve para me salvar de dizer coisas que talvez não sejam coerentes ou não tenham uma coesão com o que está sendo proposto ali, né? E eu convido vocês a lerem Guimarães, né? Porque Guimarães Rosa é exatamente isso. É você encontrar ali, talvez fugindo um pouquinho, né? Da sua particularidade de mundo, porque você não está no sertão, né? Nesse momento não estamos no sertão, então talvez aí você consiga, né? Puxar por uma coerência, puxar por um sentido no texto que de repente ontem você não conseguiu ver, né? Bom, voltando para a menina de lá, a história ela continua, né? Nós temos aí Nininha, que ela começa a falar coisas que vão acontecer até o momento em que a tia briga com ela por algum motivo que até então o leitor desconhece. A gente só tem o relato de que o pai ou a mãe chega e encontra a tia batendo, brigando com ela, ralhando com ela, né? Por algum motivo. Os pais levam Nininha para casa, ela muito chateada, e depois que ela faz as suas coisas noturnas em casa, dorme, pum, ela morre. Ela não acorda no dia seguinte. Por mais que o pai a chame, ela não acorda no dia seguinte. E é realmente uma parte muito triste da obra, né? Eu pelo menos fiquei tocada, porque o tempo inteiro eu consegui identificar uma animação em Nininha, né? Eu consegui olhar para aquela criança de 4 anos de idade e encontrar vida, né? Eu acho que o fato de eu ter visto humanismo nessa personagem me deu a possibilidade de imaginá-la de fato como ela seria. Então, quando eu tenho a percepção na obra de que Nininha morre,
eu realmente fiquei um pouco sentida com Rosa, mas faz parte. Então, naquele momento, a gente tem ali uma visão, né, daquela família destruída, né? Tá todo mundo muito chateado, tá todo mundo muito destruído, né? E é uma morte que não tem explicação, né? Porque qualquer um que repassasse os passos de Nininha iriam encontrar uma menina alegre, com vida, etc, etc, bem, e de repente Nininha não tá mais bem, Nininha tá morta. Então a gente consegue identificar aí mais uma passada, né, do sertão. Eu não sei se eu falei com vocês, já falei com vocês algumas semanas atrás sobre luto e melancolia, né? E a diferença, né, do luto, que é o você enfrentar a falta, enfrentar aquele sentimento, né? Enfrentar aquela falta. E a melancolia é o não enfrentamento. Então eu vejo que nos relatos, né, da mãe com o rosário na mão, ao invés de rezar por Ave Maria, ela reza por menina grande, que era como Nininha chamava a mãe, menina grande, né? E o pai alisando ali o banquinho onde a filha sentava. Você tem ali um retrato da melancolia, né? Você tem ali um retrato da melancolia. Até que a tia chega e fala, caramba, briguei com ela ontem porque ela sonhou não, porque ela desejou que ela tivesse um caixão rosa com flores verdes, né, brilhantes. E ali entra uma disputa de pai e mãe e tia. Não, vamos concretizar, não vamos concretizar. Caramba, por que ela falou isso, meu Deus? Então, assim, olha o pensamento do pai. Se eu atender o último pensamento de Nininha, eu vou estar contribuindo, vou estar aprovando a morte dela. E como o desfecho final, né, a gente tem a mãe dizendo que não tem o que discutir, que a filha vai ter o caixão que ela queria, com as flores que ela queria, e no final nós temos a mensagem, né, que só reforça esse lado mítico e místico, né, que é a frase, né, Santa Nininha. E acaba o conto de Guimarães Rosa. É um retrato, né, gente? É um retrato da visão do autor, né? Assim como em Grande Sertão, assim como em Grande Sertão Veredas, em a terceira margem do Rio, né? Guimarães, ele traz pra gente, né, esse retrato do sertão em forma de texto, em forma de um texto limpo, coeso, coerente, né, em que a gente consegue enxergar sentido, né, não sentido nas palavras, ou vou me corrigir, não apenas, não encontramos sentido apenas nas palavras, mas nós encontramos em todo um contexto. Por mais que eu tenha uma noção do que é o sertão mineiro, através das aulas de geografia, por exemplo, com Rosa eu consigo ter uma visão um pouco mais íntima, né? Isso por conta da literatura, isso por conta da escrita dele, isso por conta da coerência e da coesão que ele aplicou em seus textos, né? Então, trabalhar com textos que fazem sentido para a gente é trabalhar com coerência. Trabalhar com textos que têm uma estrutura lógica, que eu tenho uma progressão textual. E progressão textual não é início, meio e fim, não. Progressão textual é ter uma sequência lógica de sentido, né? Então, se eu tenho informações conhecidas e informações desconhecidas para que eu possa pesquisar e aprimorar os meus sentidos, a minha noção de mundo, isso é coerente. Isso é coerente com a literatura. Isso é coerente com a proposta de se ler um livro, né? Então, eu encerro aqui com vocês a menina de lá, trazendo essa ideia, né, dessa progressão textual. E agora eu apresento a progressão textual, como eu falei lá, né, há um tempo atrás, no livro inteiro,
né? Se no meio eu tenho um espelho, né, fazendo contraponto com todos os contos, olha a coerência no livro, olha a coerência de estrutura nessa obra de Rosa, né? Então, isso é belíssimo, né? É de uma riqueza que traz para a gente uma percepção de mundo mais abrangente. E eu acho que esse é um outro ponto da literatura que a gente pode conversar em outro momento, mas esse é um outro ponto da literatura que traz para a gente essa noção de abraçar aquilo que está sendo posto em palavras num texto. Bom, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham continuado, né, esse estudo. Eu espero que vocês continuem estudos sobre Rosa, né? Ou que seja sobre outro autor. Nós temos grandes escritores brasileiros, né? Nós temos aí grandes romancistas, contistas. Rosa escreveu livro, como acabei de falar, O Grande Sertão Veredas, mas esse livro, Primeiras Histórias, são contos, né? São contos que ele apresenta pra gente. São contos tão curtinhos, né? Que se a gente pegar e ler um conto por dia já tá valendo, tá bom? Bom, fico por aqui. Até o nosso próximo encontro, num próximo livro, numa próxima literatura, tá bom? Um beijo. Fiquem bem, galera. Tchau, tchau.